Imagina ter a missão de proteger um edifício, sabe, de 500 anos contra um terremoto de magnitude 6 na escala Richter. Nossa, é um verdadeiro pesadelo de engenharia, né? Exato. O detalhe crítico é que não é possível simplesmente, cruzar a fachada principal com aquelas vigas de aço modernas. Sim, ou despejar toneladas de concreto armado nas fundações. Isso, fazer isso destruiria exatamente o valor histórico que a gente está tentando salvar, né? Com certeza. É um dilema enorme. E esse é o pesadelo de engenharia e preservação que os especialistas na Itália enfrentam todos os dias. É um trabalho diário, e muito tenso. E a solução para isso não vem, sabe, de um único momento de inspiração. Ela vem de uma teia incrivelmente complexa de diferentes áreas do conhecimento. É uma colaboração gigantesca nos bastidores. Bom, dou as boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma análise detalhada. Nossa missão hoje é mergulhar não apenas no problema do risco sísmico em si, Mas nas engrenagens de como a própria ciência se organiza para resolver isso. Isso. Nós vamos examinar um documento que, à primeira vista, parece só uma mera formalidade burocrática, mas que, na verdade, expõe os bastidores do rigor acadêmico. É um prazer estar aqui para falar sobre isso. E o que torna essa discussão tão pertinente é que ela nos força a olhar para a infraestrutura do conhecimento. Sabe, a fundação da coisa toda? Exato. A gente consome o resultado final da ciência, né? Mas raramente a gente examina como o crédito é distribuído e como diferentes disciplinas precisam interagir nos bastidores para que esse resultado final exista de fato. E para dar todo o contexto a quem nos escuta, vamos aos dados exatos do material que embasa a nossa discussão de hoje. Fundamental para a gente se situar. O documento em foco é um artigo de correção, o que no meio acadêmico a gente chama de errata, ou, um corrigendum. E o trabalho original que motivou essa correção intitula-se Uma metodologia para selecionar estratégias ideais de mitigação de risco sísmico para o patrimônio construído em alvenaria residencial italiana. Um título bem descritivo. Sim. E ele foi publicado originalmente em inglês sob o título Corrigendum to a Methodology for Selecting Optimal Seismic Risk Mitigation Strategies for the Italian Residential Masonry Built Heritage. É um título muito preciso, sabe? Ele delimita perfeitamente o escopo geográfico, o tipo de material e a natureza do risco que está envolvido ali. Total. E a autoria conta com pesquisadores da prestigiada Universidade de Pádua, lá na Itália. Uma instituição fantástica para esse tipo de pesquisa. Com certeza. Os autores são o Pietro Carpanesi, a Verônica Folador, que é autora correspondente, vale ressaltar. Sim, um papel importantíssimo. O Marco Donà e a Francesca da Porto. E este documento foi publicado pela editora científica Elsevier. Uma gigante da publicação científica, né? Gigante. E saiu dentro do Jornal Internacional de Redução de Risco de Desastres. O material ele foi disponibilizado online lá em dezembro de 2025. E já integra a edição impressa do volume 133. Isso mesmo, no ano de 2026. Perfeito. E antes de avançarmos, eu deixo aqui um convite para que a nossa audiência siga o canal, curta o conteúdo e compartilhe este material. A difusão da informação é fundamental, né? Fundamental para construirmos uma sociedade mais atenta à ciência e ao método científico. Com certeza. O compartilhamento é essencialmente a base de qualquer comunidade que seja focada em disseminar conhecimento rigoroso. Bom, vamos destrinchar isso então. Para entender por que uma editora do porte da Elsevier dedica uma publicação formal apenas para fazer uma correção administrativa. É uma pergunta super válida. Né? Nós primeiro precisamos entender a gravidade da pesquisa original. O título fala em mitigar o risco sísmico em alvenaria residencial histórica. Vamos detalhar como isso funciona. Por que a alvenaria italiana antiga é tão vulnerável a tremores? Essa é a grande questão. Qual é a física por trás de um evento que pode, muito rapidamente, se tornar um desastre ambiental de proporções enormes? Olha, a questão da alvenaria histórica reside basicamente na forma como ela absorve energia. Como assim? Pense em construções feitas de tijolos antigos, pedras e aquelas argamassas seculares. Esses materiais, eles são excepcionalmente fortes sob compressão. Ou seja, eles suportam muito bem o peso que vem de cima para baixo. Exatamente.
É por isso que estruturas romanas, medievais, elas estão de pé até hoje, intactas. O peso mantém elas lá. Isso. No entanto, um tremor de terra não aplica apenas uma força vertical. Ele joga tudo de um lado para o outro. Exato, ele introduz forças horizontais, forças de cisalhamento e de torção. A terra sacode lateralmente, sabe? E como este material antigo reage a um movimento lateral? Mal. Muito mal. Porque, imagino que, ao contrário de um arranha-céu moderno, tipo no Japão, Que é projetado para balançar, né? é que balança para dissipar essa energia, a pedra não tem flexibilidade alguma, é rígida. Exato. A alvenaria histórica é extremamente rígida e possui uma resistência muito baixa à tração. Tá. Então, quando a base do edifício se move lateralmente junto com o solo, a inércia faz com que a parte superior... Tente ficar parada onde estava. Perfeito. Isso cria uma tensão enorme ali nas paredes. E como não tem flexibilidade, a energia do tremor procura o caminho de menor resistência. Que seria rachar o prédio. Isso, resultando naquelas rachaduras profundas que frequentemente levam ao colapso estrutural completo. Nossa. E quando a gente considera que grande parte da população na Itália vive e trabalha justamente nesses centros históricos... Não é só um museu vazio. Nem um pouco. Um abalo sísmico não afeta apenas a história. Ele ameaça a vida humana e o ecossistema urbano de maneira imediata. Configurando um verdadeiro desastre ambiental e social ali, né? Exatamente. Isso lança, uma luz sobre a palavra ideais lá no título da pesquisa. Porque eles estão buscando estratégias ideais de mitigação. Uhum. E aqui, mitigar não significa impedir o tremor, porque isso é impossível. Ninguém para um tremor de terra. Né? Mas sim reduzir as consequências, o que torna uma estratégia ideal nesse contexto tão delicado. Essa é a grande charada da pesquisa, porque num edifício comum, uma estratégia de mitigação poderia envolver a inserção de isoladores sísmicos lá na fundação. Aqueles amortecedores gigantes. Isso, mas isso exige cortar a base do prédio e instalar cilindros de borracha e aço. O que você não pode fazer num prédio do século XVI. De jeito nenhum. No edifício que compõe o patrimônio construído italiano, essa intervenção agressiva simplesmente não é permitida. Então a estratégia ideal... A estratégia ideal precisa ser um compromisso cirúrgico. Ela deve ser forte o suficiente para evitar o colapso estrutural e proteger os moradores. Mas sutil o suficiente. Exato. Sutil o suficiente para não descaracterizar a alvenaria original. É uma balança onde de um lado está a segurança... E do outro a preservação da identidade cultural. Perfeitamente. E encontrar esse ponto de equilíbrio não é um palpite empírico, né? Exige uma metodologia que, aliás, é a espinha dorsal do artigo em questão. Sim. Porque a gente precisa de dados gigantescos sobre as falhas geológicas. Entender o perfil do solo de cada cidade. Uhum. E cruzar isso com o tipo de argamassa usada lá no século XVI e tentar, prever o imprevisível. A criação de uma metodologia preditiva para esse cenário requer simulações de altíssima complexidade. Imagino. E o objetivo da publicação nesse periódico específico, o Jornal Internacional de Redução de Risco de Desastres, é justamente criar protocolos científicos para que os governos e engenheiros saibam exatamente o que fazer antes que o desastre ambiental aconteça. Preparação é tudo. Sim. O nível de rigor matemático e analítico envolvido aí é monumental. E é exatamente esse rigor monumental que nos traz de volta ao documento que nós estamos analisando. A errata. Sim, o tal do corrigendum. A editora publicou este corrigendum com um identificador de objeto digital rastreável. Que é importantíssimo para o registro. Muito. É um código exclusivo que liga essa pequena correção para sempre ao arquivo do trabalho original. E o documento traz um pedido formal de desculpas dos autores. Sim. E qual foi o erro que demandou tanta urgência, assim, em ser corrigido publicamente? A afiliação institucional de um dos coautores, o Marco Donat. Uhum. Porque, no artigo original, todos os autores, o Pietro Carpanesi, a autora correspondente Verônica Folador, a Francesca da Porto e o próprio Marco... Certo.
Foram listados apenas como pertencentes ao Departamento de Geociências da Universidade de Pádua. O que, em um primeiro momento, parece fazer todo sentido, né? Claro. Porque o estudo de tremores de terra começa invariavelmente nas geociências. Mas a correção existe para adicionar duas afiliações cruciais para o Marco Donat. Exato. Além do Departamento de Geociências, ele também faz parte do Departamento de Patrimônio Cultural e do Departamento de Engenharia da Informação da mesma universidade. 3 afiliações no total. E aqui, bom, eu vou querer fazer o papel de advogado do diabo e pressionar um pouquinho esse ponto. Fique à vontade. Vamos lá. Olha, o artigo já estava publicado. A metodologia já tinha sido revisada por pares, a ciência ali presente, sabe, os algoritmos e os cálculos de mitigação, não mudaram em absolutamente nada. É verdade. Só porque uma linha foi adicionada a um arquivo online meses depois. Para quem nos acompanha para o público em geral, isso soa estritamente como um problema, sei lá, de Departamento de Recursos Humanos. Eu entendo perfeitamente esse ponto de vista. Né? Adicionar esses 2 nomes não é apenas uma burocracia para que o pesquisador possa justificar financiamento e ganhar crédito acadêmico em 3 frentes diferentes. Isso é bem comum. Isso realmente tem impacto na ciência que nós consumimos na ponta. Olha, é um questionamento muito necessário e a resposta curta é sim. A errata é em grande parte motivada por questões de financiamento. Eu imaginava. Prestação de contas de bolsas de pesquisa e, claro, métricas de desempenho acadêmico institucional. Aquela coisa de justificar a verba. Isso! No ecossistema universitário, os departamentos dependem das publicações para justificar a captação de recursos públicos e privados. Faz sentido. Então, se o Departamento de Engenharia da Informação ajudou a financiar ou prover, sei lá, a infraestrutura computacional para a pesquisa do Marco Donat, esse departamento precisa constar no registro oficial. Então, no fim das contas, trata-se de seguir o dinheiro e as métricas de produtividade mesmo. Isso faz parte da engrenagem realista da ciência, né? E a academia não sobrevive sem essa precisão administrativa. É um mal necessário. Mas, e este é o ponto crucial aqui, essa correção burocrática nos revela o como a ciência foi desenvolvida de verdade. Como assim? Embora o algoritmo da pesquisa não mude com a errata, a nossa compreensão de como aquele algoritmo foi construído muda completamente. O processo por trás da cortina. Isso. A presença dessas 3 afiliações específicas em um único indivíduo é o roteiro exato das ferramentas necessárias para resolver o problema estrutural do patrimônio italiano. Não é uma coincidência? Não. Não é apenas vaidade institucional. É literalmente o espelho da metodologia da pesquisa. Então, ajude quem nos acompanha a visualizar essa ponte. Como o Departamento de Engenharia da Informação e o Departamento de Patrimônio Cultural se conectam de forma tangível ao problema da alvenaria. Vamos lá. E dos tremores que a gente discutiu agora há pouco. Tipo, por que as geociências sozinhas não dariam conta de formular essas estratégias ideais de mitigação? Vamos decompor o fluxo de trabalho, sabe? As geociências, elas fornecem um dado bruto da ameaça. O tremor em si. Exato. O mapa de aceleração sísmica do solo, as falhas ativas, a previsão de como a energia vai viajar pela Terra. Tá. Mas a Terra tremer é apenas metade do problema, entende? A geociência não consegue dizer qual pilar de uma igreja barroca vai ceder primeiro. E entra aí o patrimônio cultural. Exatamente. O Departamento de Patrimônio Cultural fornece as restrições arquitetônicas e os dados estruturais históricos. Aquela parte da balança que defende a preservação. Isso. Eles mapeiam quais técnicas de construção foram usadas há séculos. Eles estabelecem a regra do que é eticamente aceitável fazer na fachada daquele prédio específico. Entendi. Eles sabem, por exemplo, que não se pode simplesmente furar uma parede que contém um afresco histórico para colocar uma viga. Certo. Então nós temos os dados de aceleração do solo e as restrições históricas e arquitetônicas. São, 2 bases de dados colossais e de naturezas muito, muito diferentes. Como transformar isso numa estratégia prática? É aí que a engenharia da informação opera. O terceiro departamento. Exato. E é por isso que essa afiliação omitida era tão vital de ser corrigida. A engenharia da informação atua como motor de processamento lógico da coisa toda. Os algoritmos. Sim. Eles desenvolvem a modelagem computacional e a chamada análise de elementos finitos. Como isso funciona na prática? Em termos práticos, eles pegam a força calculada pelo geólogo,
aplicam sobre o modelo tridimensional do edifício que foi mapeado pelo especialista em patrimônio e rodam algoritmos para testar milhares, às vezes milhões de cenários virtuais de impacto. Uau, então é uma espécie de simulação em massa antes de tocar em um único tijolo no mundo real? Perfeitamente. A engenharia da informação cria algoritmos de otimização. Para achar aquela estratégia ideal. Isso. O sistema tenta diferentes métodos de reforço estrutural de forma virtual e calcula o resultado com base em múltiplos critérios. Custos, segurança. Exato. O custo financeiro da intervenção, o grau de segurança alcançado e o nível de impacto visual no patrimônio. A estratégia ideal mencionada no título só pode ser extraída dessa matriz complexa de dados matemáticos. Nossa, é muito interconectado. Muito. O fato do Marco Dona possuir vínculo institucional com a informação, o patrimônio e as geociências mostra que a Universidade de Pádua estruturou suas equipes de forma interdisciplinar. Para resolver um problema que, nenhuma dessas ciências conseguiria resolver em isolamento. Nenhuma delas. Sozinhas, elas fariam um trabalho incompleto. Isso muda totalmente a perspectiva sobre o que a gente lê ali no papel. A omissão inicial passava aquela falsa impressão de que um grupo exclusivo de geocientistas havia resolvido o problema sozinho. Que seria impossível. Sim. A publicação da Errata, no fim das contas, ela restaura o mapa correto da inovação acadêmica. Restaura a verdade dos bastidores. Ela mostra para qualquer pesquisador do mundo que, se você quiser replicar esse sucesso no seu país para evitar um desastre ambiental em áreas históricas, você não vai precisar apenas de sismólogos. Você vai precisar de cientistas de dados e de especialistas em história da arquitetura trabalhando juntos em colaboração íntima. E o sistema de publicações científicas exige essa transparência. Ainda bem. Ao conectar a Errata ao documento original através daquele identificador de objeto digital permanente. Certo. O periódico, o Jornal Internacional de Redução de Risco de Desastres, ele assegura que pesquisadores daqui a 20, 30 ou 100 anos entendam exatamente quem colaborou. É um legado. Sim, quais infraestruturas foram acionadas e de onde vieram as ferramentas matemáticas e geológicas. Esse nível de controle é o que garante a rastreabilidade do progresso humano. É profundo isso. A ciência não apenas formula soluções, né? Ela documenta obsessivamente os seus próprios passos para que outros possam auditar e evoluir a partir dali. Sabe que é fascinante notar como uma correção que superficialmente atende a demandas de crédito acadêmico e justificativas de financiamento institucional, sim, acaba servindo a um propósito muito, muito maior de clareza epistemológica. A ciência é, por natureza, um acúmulo de correções, né? E de ajustes refinados ao longo do tempo. Com certeza. E o fato de uma pesquisadora do gabarito da Verônica Folador, atuando como autora correspondente, submeter formalmente um pedido de desculpas e garantir a retificação dos departamentos do seu colega demonstra muito compromisso ético dos envolvidos. Sim, a ética é o pilar disso. Porque nenhuma contribuição pode ficar à sombra em um estudo focado em, salvar vidas e preservar a identidade cultural de uma nação inteira. E essa responsabilidade ética é indispensável. Principalmente quando a pesquisa lida com o risco de desastres ambientais. Que envolve a vida das pessoas diretamente. Exato. Há uma necessidade premente de confiança pública nas diretrizes estabelecidas pela academia. Claro. Quando eles propõem uma intervenção física em edifícios onde famílias dormem todas as noites, os métodos devem ser completamente abertos, auditáveis e absolutamente rigorosos quanto à origem de seus dados e análises. O zelo na correção de afiliações é só um reflexo desse rigor macro. Bom, chegando ao fim da nossa jornada de hoje, é importante sintetizar o caminho que a gente percorreu. Vamos lá. Nós iniciamos observando o que parecia ser apenas uma linha esquecida em um registro de publicação acadêmica. Um mero detalhe. Que de detalhe não tinha nada, né? Exato. No entanto, ao investigarmos o contexto por trás desse documento, emitido pela Universidade de Pádua e chancelado pela editora Elsevier, entendemos o abismo de complexidade que existe na formulação dessas estratégias. Para proteger a alvenaria residencial italiana contra abalos sísmicos. Isso. Nós entendemos a vulnerabilidade física desse patrimônio, que lida muito mal com as forças laterais da natureza, e debatemos por que a simples imposição de engenharia moderna não é uma opção viável do ponto de vista de preservação.
E mais do que entender o desafio estrutural, compreendemos o formato da solução. O como as coisas são feitas. Isso. Verificamos que a ausência do registro dos departamentos de patrimônio cultural e de engenharia da informação mascarava o verdadeiro processo interdisciplinar ali da pesquisa. E que processo? Pois é, a modelagem computacional e as diretrizes históricas são tão vitais para o resultado final quanto os dados geológicos originais. Sem dúvida. A retificação, ela não altera a matemática que já foi publicada, mas ela preserva a integridade institucional, o fluxo de fomento e o mapa de como aquela descoberta foi viabilizada. Este material, sob o seu aspecto aparentemente simples, carrega uma relevância muito profunda para a gente compreender a seriedade da comunicação acadêmica contemporânea. Sim. Ele atesta a transparência das editoras científicas na manutenção da precisão histórica, né? E reafirma o papel essencial da interdisciplinaridade e da ética na colaboração técnica. Que são elementos fundamentais, para o sucesso de políticas públicas voltadas à redução de risco de desastres. Absolutamente. E para mantermos esse compromisso contínuo com a transparência em nossa própria comunicação com quem acompanha o programa, eu reitero aqui um aviso importante. O conteúdo apresentado é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial. Transparência sempre. Sempre. A transparência, seja na publicação de um artigo internacional lá na Itália, ou na maneira como processamos essas informações aqui agora, é a base da confiança, né? Com certeza. E bom, voltando à imagem da proteção daquele edifício secular que a gente discutiu lá no início. Ah, sim, prédio de 500 anos. Ele mesmo. Nós vimos como a convergência da ciência da Terra, da ciência da computação e do estudo da herança humana é a única chave capaz de destrancar uma solução tão urgente assim. E tão complexa. E isso me instiga a propor um pensamento final para quem nos acompanha. Sabe, nós vivemos em uma era de superespecialização. Muito. Onde os profissionais são cada vez mais isolados em seus próprios nichos. Nas suas próprias bolhas de conhecimento. Exato. Considerando que, para resolver o impacto de tremores na Itália, foi necessário que a engenharia de dados e a história passassem a falar a mesma língua. Quantos desafios contemporâneos ainda estão sem resposta simplesmente porque nós não construímos pontes suficientes entre os diferentes departamentos do nosso próprio conhecimento? Uma excelente reflexão. Fica o convite à reflexão e à busca contínua por conectar as ideias. Um excelente dia e até a próxima análise detalhada.